chega uma certa idade na vida do ser humano, geralmente entre seus 35 e 40 anos, que a pessoa começa a se auto-perceber. E ela começa fazer perguntas para elas, né? Elas chegam, geralmente essas pessoas quando chegam até a mim, elas começam elas falam para mim: Raquel, peraí, sabe, de novo isso na minha vida, de novo acontecendo isso, tem algo errado aqui, por que eu não consigo sair desse ciclo de padrões repetitivos na minha vida, aonde eu tô sempre na mesma situação, tá sempre repetindo isso na minha vida. A pessoa muda de estratégia, ela muda as decisões dela, toma decisões diferentes e a vida não vai, continua repetindo. Tá lá a situação de novo repetitiva na vida dela. Hoje nós estamos falando, na nossa live, nós estamos falando qual é a relação entre a família de origem e a nossa profissão, né? Qual o peso da nossa família de origem na nossa profissão. Então o que acontece é que as pessoas se perguntam, mas por que isso de novo? Não é possível isso estar acontecendo de novo na minha vida. O que acontece é que porque se você não aprendeu com aquela questão, o universo ele vai te colocar de joelho, não tem jeito. Ele vai fazer com que você aprenda de alguma forma. E se você, por algum motivo, não aprendeu com a lição, aquilo vai voltar. E quando volta de forma mais forte ainda. Então, a primeira coisa é você perceber que não é pensar porque você tem o livre-arbítrio que você está livre e impune das leis universais. As leis universais, elas existem para que a ordem aconteça. Mas por que então esse padrão repetitivo acontece, né? Quando alguém chega no meu consultório ou quando alguém vem para fazer uma mentoria comigo, elas chegam, né, nos meus treinamentos, todas elas sempre chegam com várias queixas, né, nas suas vidas. Elas reclamam dos problemas profissionais, elas falam que elas não conseguem atingir o sucesso, né, e a prosperidade, a riqueza em suas vidas. Algumas também estão endividadas, muitas querem fazer transição de carreira, achando que desta forma a energia do dinheiro vai vir para suas vidas com essas mudanças. Ou estão até algumas também com relacionamentos destruídos, né? A família afetada, a família atual, a família que ela construiu afetada, né? E se desmanchando. Elas não conseguem se reconhecer, né, o que está acontecendo. Elas não conseguem entender o que está acontecendo. Por que suas profissões estão com problemas? Por que elas estão com problemas de saúde? Enfim, o caos instalados na vida dessas pessoas. E eu atuo no primeiro lugar num nível inconsciente dessas pessoas e trago para a consciência delas o que pode estar acontecendo, qual é a causa dos bloqueios, o porquê que isso está acontecendo. E esses bloqueios, eles estão no inconsciente das pessoas. As pessoas, elas olham para a situação, olham para o fato,
mas elas não conseguem perceber o que está acontecendo na vida delas. E é aí que eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço para quando vem alguém para o atendimento. Primeira pergunta que eu faço: como está a sua relação com os seus pais? E quando eu pergunto isso, elas vêm com uma enxurrada de historinhas, né? Eu pergunto, me traduz em uma única palavra qual é o sentimento que você tem em relação ao teu pai e em relação à tua mãe. Parece clichê, parece algo sem sentido. Como assim, Raquel? Eu tô com problema profissional e você vem perguntar qual é a relação que eu tenho com meus pais, com meu pai, com a minha mãe? Eu tenho que traduzir para você em uma única palavra o sentimento que eu tenho quando eu venho essa imagem, essa permanência desses dois seres na minha vida, do meu pai e da minha mãe? Sim. Porque aqui está a base, o motivo. É nessas duas relações que está o motivo de tudo que acontece na sua realidade, de tudo que acontece na sua vida. A sua constituição como ser humano veio em cima dessas duas figuras, paterna e materna. Todas as experiências que você teve com o teu pai e com a tua mãe influenciam diretamente em todas as decisões que você faz na sua vida, independente da área, se ela é financeira, se ela é profissional, se ela é amorosa, se é na saúde. Tudo envolve essa percepção que você traz dentro de você em relação aos teus pais. Então, eu faço a pergunta para você agora. Se você pudesse me traduzir o sentimento que você tem em relação ao teu pai e o sentimento que você tem em relação à tua mãe, qual é a resposta que você me daria? Porque diga-me aonde está a tua relação com os teus pais, que eu te direi qual é o seu problema e qual é a forma de solucionar isso. Uau! Então, quando eu falo isso para a pessoa, vem toda aquela questão, né, de julgamento. Eu percebo julgamento, percepções de julgamento, contada através de historinhas contadas. Tudo que vem depois do mais são historinhas que você conta para você mesmo, e essas historinhas, elas estão coordenando e governando a sua vida, suas ações, seus comportamentos, seus pensamentos, seus sentimentos. Estão todos ancorados dentro dessa historinha que você explana para o mundo sobre os teus pais, né? A crítica, o julgamento, né? Ou também tem aquelas pessoas que têm pena do pai, ou raiva, mágoa, acha que o pai é um fracassado, um derrotado. Tem raiva da mãe, acha que a mãe é uma inconsequente, uma coitadinha, uma fraca, uma arrogante, controladora. Minha mãe é muito difícil de lidar com ela, muito difícil o meu relacionamento com a minha mãe. Portanto, elas já vêm com essa percepção e essa história dos seus pais. Só que o que acontece é que os filhos, eles estão altamente emaranhados com os teus pais. Mesmo que você tenha tido um pai ausente, uma mãe que foi embora, seja qualquer tipo de relação, não conheceu por algum motivo,
você não pôde conviver com os teus pais biológicos. Mesmo nessas situações, esse entrelaçamento existe, porque você traz nas suas células, no seu DNA e na sua mente quântica, vamos dizer assim, no seu inconsciente, traços e toda aquela experiência que os seus pais tiveram. É como se você herdasse isso. Você traz dentro de você os teus pais, nas suas células, no seu DNA. Então, não tem como fugir desta relação, mesmo que você tenha sido criado por outras pessoas. Você tem um entrelaçamento quântico, você é metade, 50% pai, 50% sua mãe. Então, embora, você, se esse for o caso, você não tenha conhecido os seus pais, não tenha convivido, não tenha crescido com eles, você está entrelaçado com eles. E existe aí um campo informacional ao qual você pertence, um campo sistêmico que tem informações, e à medida que você vai atuando, vivendo, essas informações elas vão sendo transmitidas e você começa a agir dessa forma que você está entrelaçado com os teus pais. Qualquer sentimento que você tenha sobre os teus pais são os mesmos sentimentos que você tem sobre você. Porque é simbiótico. Se você odeia o seu pai ou a sua mãe, você escolhe caminhos que vão fazer você sentir raiva e odiar a você mesmo. E com isso vem a depressão. A depressão nada mais é do que você odiar você mesmo, ter raiva de você mesmo. A raiz da questão é essa. Até você mergulhar para chegar no fundo, para saber qual é a raiz, qual é a causa da sua depressão, é exatamente essa. Você escolhe caminhos aos quais você vai se denegrindo ao ponto de você se odiar e causar uma depressão na sua vida. Eu conheço bem isso. Foram 20 anos de depressão. Autodegradação. Por quê? Por que será? Exatamente isso que eu estava falando com você. Então, se você tem rancor, você vai escolher posições, caminhos e comportamentos que vão te fazer sentir rancor de você mesmo. Você vai começar a se criticar. Você vai sentir rancor. Por que eu fui tão idiota de fazer isso? Isso é um rancor que você sente por você mesmo. E aí nasce o câncer. Se você critica, você vai escolher caminhos e posições de se autocriticar, de se auto-julgar. Você vai se julgar o tempo todo. Você vai viver ancorado no sentimento, sabe do quê? Da vergonha. E a vergonha, na escala das emoções de David Hawke, é a emoção que tem a calibração mais baixa. Deixa eu ligar aqui que deu até uma esquentada. Então você vai ficar ancorado nesse sentimento, de não merecimento. Sentimento de não merecimento. Então, dessa forma vai surgir todos os tipos de autossabotagem. O perfeccionismo é uma autossabotagem fortíssima
E tem gente que fala isso em entrevista de trabalho, de emprego. A pessoa fala, qual que é a sua maior qualidade? O perfeccionismo. Enche a boca para falar. O perfeccionismo. Ser perfeccionista é se julgar o tempo todo, é se auto-sabotar o tempo todo. É a ruína, porque você nunca consegue fazer algo por completo, porque está sempre faltando alguma coisa, você acha que está sempre faltando alguma coisa. Então, quando você olha para os seus pais dessa forma, todo o sentimento que você traz dos seus pais você coloca um espelho na sua frente, você está refletindo você, o que está dentro de você. Por quê? Porque existe essa correlação, porque existe esse entrelaçamento entre você e os seus pais. Então, é o que mais tem gente que se acha perfeito. Nós viemos da perfeição, né? Nós viemos da perfeição. Porém, nós estamos o tempo todo se aperfeiçoando. É o tempo todo. Você está o tempo todo evoluindo, você está o tempo todo aprendendo. Não existe ninguém na face da terra que não tenha algo para aprender. Não existe nenhum sábio que não tenha algo para aprender. E nenhum ignorante que não saiba, que não possa saber um pouco mais. E o perfeccionismo, ele é o maior sabotador que um ser humano pode ter. Então, a pessoa ela não vai para frente. O perfeccionismo está muito ligado ao orgulho, né? E como que uma pessoa assim vai conseguir ter sucesso, vai conseguir ter riqueza? Não tem. Não tem. Não tem como. A vida não vai para frente. Não adianta. A vida não vai. E o problema é mais grave. O problema mais grave que acontece é quando a pessoa não tem consciência. Ela não tem consciência disso. Muitos sentem vergonha dos seus pais. Muitas pessoas têm vergonhas dos seus pais. E se você sente vergonha dos seus pais, você sente vergonha de você mesmo. E o que isso gera? Isso gera sentimento de não merecimento. Você não cocria absolutamente nada dentro desses padrões energéticos e conceituais de sentimentos. Não tem como você cocriar nada dentro disso. Boa noite, Wilza. Então, a pessoa tem medo, sejam todos muito bem-vindos aqui. Então, a pessoa tem medo de se deparar até mesmo com uma câmera. Ela não consegue fazer stories, lives. E hoje nós estamos vivendo num mundo informativo que está aqui dentro das plataformas. Se você não se comunica dentro das plataformas, você está ficando para trás, porque tudo está acontecendo aqui e cada vez mais isso vai aumentar. Então, dentro da sua profissão, você tem que migrar isso para aqui. Vai chegar um certo tempo que, inclusive, as lojas físicas vão desaparecer. E isso tá na nossa porta, tá acontecendo agora, né? Então, se a pessoa tem medo de gravar um curso, um vídeo, falar em público, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, aonde que o segundo maior medo das pessoas, o primeiro é a morte,
O segundo, que é óbvio, se você está vivo, um dia você vai morrer. E o segundo maior medo é falar em público, né? Então, meu Deus, se você tem medo de falar em público, o que está acontecendo? Por que isso surge? Esse medo, esse pavor de falar em público? Tudo na vida é comunicação. Como que você vai vender alguma coisa, oferecer o seu trabalho para as pessoas, oferecer a sua geração de valor, não gosto da palavra trabalho, mas oferecer sua geração de valor para as pessoas, se você sente vergonha de apresentar o seu trabalho, sua geração de valor que você faz para as pessoas, né? Como? Então, isso, quer dizer, o segundo maior medo das pessoas no mundo, né? Todos nós somos vendedores. Você vende o tempo todo. Você vende o tempo todo. Você está vendendo a sua própria imagem. A sua imagem é o seu posicionamento, é a forma que você se mostra, o seu posicionamento, né? E se a pessoa ela tem esse sentimento de vergonha, da onde vem? Acabei de falar. Você sente vergonha dos seus pais? Em algum nível? E todas as pessoas que chegam até a mim com essa dificuldade, se eu vou aprofundando, eu chego na raiz. Então aquela pessoa que tem muita vergonha dos seus pais, ela é uma pessoa, se torna uma pessoa tímida, porque é o reflexo, é neurônio espelho. Tudo aquilo que você sente pelos seus pais é como você se posiciona no mundo, é como você se sente, se expressa, percebe o mundo. Então aí a pessoa não vai co-criar nada de positivo na vida dela. Por quê? Porque ela está bloqueada no fluxo da comunicação com o todo. Por que um dos 10 mandamentos está lá escrito? Honrai pai e mãe. Mas o honrar não é esse honrar que pregam por aí. É a forma de percepção. E entender que antes de qualquer coisa, são 2 seres humanos que estão ali em construção, assim como você. Que assumiram uma responsabilidade de te doar a vida. Então, a forma como você percebe teu pai e a tua mãe é a forma que você atua na vida. Se você está com um problema em qualquer área da sua vida, reveja, olha para a relação que você tem com essas 2 figuras tão importantes na sua vida. Meu esposo é perfeccionista e tem toque também. Pois é. Você conhece ele, você sabe qual que é a relação dele com o pai e com a mãe. E quando você muda o olhar, a forma de pensar, como quando você recupera dentro de você, percebe que tudo acontece dentro de você. Quando você restaura essa ótica, essa percepção e essa visão que você tem dos seus pais, automaticamente tudo é curado. Por que eu me curei? De uma fibromialgia, de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Gente, vocês não têm noção. Quando eu comecei a gravar vídeos lá atrás, quando eu tinha que sabia que eu tinha que gravar um vídeo, 2 dias antes eu já começava a passar mal. Eu suava, eu tinha crises de pânico.
me desandava até o intestino, o medo que eu tinha do que o outro ia pensar sobre o que eu estava ali falando. Então, quando eu comecei a curar o meu olhar para minha mãe, quando eu comecei a curar o meu olhar para o meu pai, quando eu comecei a perceber automaticamente todos esses sentimentos que eu tinha sobre mim foram indo embora. E eu curei, simplesmente curei depressão, síndrome do pânico e fibromialgia. Quem já passou por isso sabe o que isso gera na vida de uma pessoa. Eu não vivia, eu vegetava. Então, nós estamos entrelaçados com os nossos pais. A visão que nós temos dos nossos pais é a visão que a gente tem da gente mesmo. Como a gente se olha, como a gente se percebe, como a gente se vê. Então a primeira coisa a ser feito é pacificar, é honrar essa relação com o pai e com a mãe. E não interessa o quanto a sua mãe e o seu pai foram carrasco, foram ruins. Você tem que ter gratidão pelo dom da vida trazido por eles. Então, é olhar para eles de forma diferente. Ah, Raquel, mas gratidão pelo dom da vida e tudo que eles fizeram comigo são comportamentos. E não se esqueça que eles também foram crianças e passaram por experiências, talvez até muito piores do que as experiências. Eles te deram o que eles podiam, o que eles tinham dentro deles. E se você for pegar as experiências que eles tiveram, elas foram até muito piores do que a que você teve com eles. E não é fácil, não é um processo fácil, mas é necessário para que você possa ter êxito, para que você possa ter sucesso na sua vida. Então, portanto, esse é o primeiro passo a ser entendido. E por que você está fracassando mediante a vida? Por causa de tudo isso que eu te falei. Então, o primeiro ponto é a autopercepção de si mesmo, né? Autopercepção. E perceber qual é o seu relacionamento com os seus pais. E uma pessoa, para que ela tenha sucesso, é necessário que você entenda. Eu bato muito nessa tecla, que eu falo muito sobre nossas relações com os nossos pais. Porque em qualquer filosofia que você for vir a conhecer, todas elas vão falar a mesma coisa. Está escrito lá, honrai pai e mãe. Será? Por que está lá nos 10 mandamentos? Com tanta coisa que poderia estar lá. Então, é essa percepção, é mudar. Uma pessoa, para ter sucesso, em primeiro lugar, é necessário que ela se auto-perceba, perceba seus sentimentos, perceba essa relação, é a relação com você mesmo, a relação consigo mesmo, né? Como que você olha para você? Como que você percebe você? Você se aceita? Essa é uma pergunta
que envolve vários níveis de entendimento. Você se aceita? Você aceita a opinião das pessoas? E em que nível isso te afeta? Você aceita o que é ruim e negativo que as pessoas fizeram com você? Você sente injustiçado? Você aceita o seu corpo, o seu cabelo, o seu rosto? Você está confortável com você mesmo? Ou algo em você sempre está em desconforto? Essas são perguntas poderosíssimas que sinalizam como você está em relação em se auto-perceber. Como você está emocionalmente. E ao você se perguntar isso, chegar para você e perguntar, eu me aceito? Quando você faz essa pergunta a você mesmo, quando você se auto-percebe, automaticamente você aciona toda a sua origem sistêmica e as leis sistêmicas do universo. Ao fazer verdadeiramente essa pergunta para você e silenciar, deixando que o seu próprio eco emocional te responda, quando você faz esse exercício, não estou falando com você, Siri. Quando você faz esse exercício de olhar para você mesmo, isso lhe trará a resposta. E pode acontecer de você começar até a chorar, para limpar todas essas percepções deformadas que você tem sobre você mesmo. Então, você se aceita? Você aceita a sua cor, o seu cabelo, o formato do seu corpo? Não estou falando de peso, estou falando do formato do seu corpo. Você se sente confortável em ser você mesmo, em estar em você mesmo? Ou você tem características parecidas com do teu pai, da tua mãe, e você tem conflitos com a sua mãe, com seu pai, e você não gosta de parecer, você detesta parecer com eles, inclusive com seus próprios comportamentos. Porque tudo aquilo que você reconhece fora de você é que está aqui dentro de você. Ou você está satisfeito, satisfeita com quem você é? Essas perguntas são muito poderosas e você precisa fazer elas quando você estiver com você. Só você tirar um momento seu, pegar um caderno e realmente olhar para você e se perguntar. E como você sente o seu nível intelectual? Ou você se acha burra? Você sente isso toda vez que você tem que aprender algo novo, você exclama: ah, eu sou burra, eu sou burro mesmo, eu não consigo aprender. Talvez você se acha inadequado, inadequada em certas situações e sente um extremo desconforto por estar ali naquele local. Então você se cala e não se expressa, se coloca na posição de tímido,
a maneira com que você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, namorada, companheira. Você aprova? Como você se relaciona com os seus filhos, se você os tem, e com os seus pais? Se você fosse uma outra pessoa e olhasse de fora, você aprovaria essas relações que você tem com você e com as outras pessoas? Você sente que precisa sempre escolher entre os seus pais, a sua profissão, os seus relacionamentos? Você consegue se expressar, falar quando você está no meio de outras pessoas? Ou sente desconforto quando alguém pede para você falar? Não é problema algum. O rosto queima? Você já sentiu isso? Quando você está num ambiente onde as pessoas estão ali se comunicando, alguém chega para você e fala: fulano, fala aí. Seu rosto queima? Você sente bem quando está sozinho com você mesmo? Essa é pesada. Você se sente bem quando você está na sua própria companhia, quando não tem ninguém com você? Ou você se sente ansioso, triste, solitário, ocioso? Você trata bem o seu corpo? Ou fica jogando tudo quanto é tipo de comida em excesso para dentro dele e tenta sanar algo que você sente aqui dentro, que é um imenso vazio? Todas essas questões que eu estou colocando aqui para você, elas refletem e interferem, impactam diretamente a sua vida profissional. A forma com que você olha para você, a forma com que você se vê, a forma com que você se olha. Quando você se olha no espelho, você fica satisfeito com o que você está vendo? Ou você coloca defeito? Nossa, eu tô tão velha, tô cheia de ruga. Nossa, meu cabelo tá horroroso. Nossa, minha pele tá horrível. Você está falando para você, dando comandos para você de que você simplesmente não tem valor algum. E eu não tô falando de beleza. Não tô chegando nesse nível, não é isso. Você pode fazer o que você quiser para melhorar a sua aparência. Se isso te traz empoderamento, eu quero ter o cabelo louro, então eu vou lá e pinto, eu vou lá e faço luzes. Porque isso me faz sentir bem comigo mesmo. Eu não estou me comparando com alguém. Eu faço por mim. Eu aplico um botox em mim porque para mim eu vou me sentir melhor. Então eu não estou nem entrando nessa questão. Eu estou falando de percepção mesmo. Como você se percebe, como você se trata, como você se olha. Porque a forma que você está travando, a forma com que você, talvez não seja aqui, amada. Aqui tá tudo ok. Sai e volta de novo, tá? Fecha, só fecha e abre de novo. Então, a forma como você se percebe é a forma com que as pessoas vão te perceber, porque é neurônio espelho. O mundo se comunica por neurônios espelhos. As pessoas elas recebem primeiro a sua egrégora, a sua energia. Isso é provado cientificamente. O que você emite é o que as pessoas vão receber.
Não tem como você é dono de uma rádio, você colocar lá uma música que fala sobre tragédia e a outra pessoa escutar lá música que fala de coisa boa. Um exemplo, não tem como. Então, a forma com que você olha para você é a forma a qual as pessoas vão olhar para você. E isso interfere na sua vida profissional. Se você está com um cliente para fechar sei lá, alguma coisa, o cliente ele vai sentir você. Como que você se percebe, o cliente vai sentir. Se você está nervoso, se você está preocupado, se você não se olha para você de forma merecedora, você não vai fechar negócio, você não vai vender. É simples assim, as coisas funcionam dessa forma. E todas essas perguntas que eu fiz aqui para você, você tem que levar isso para sua vida, porque é como está funcionando o seu mental, o seu emocional. É exatamente dentro dessas respostas que você vai dar para você que está a chave de tudo que você sempre quis saber da sua vida, porque que você fracassa, porque que as coisas não dão certo para você. E todas essas perguntas, elas estão relacionadas às suas vivências, às suas experiências e tudo aquilo que você sentiu em você em algum momento na sua vida. Tudo foi aprendido e talvez de maneira assistida ou ouvida. Porém, só quando você for capaz, verdadeiramente, de responder todas essas perguntas que eu fiz para você com a maior sinceridade da sua alma, é que você conseguirá a começar o seu processo para obter sucesso na sua vida. Todas essas perguntas que eu fiz aqui para você, pessoas pagam mais de R$ 2.800 por mês em mentoria, em consultoria comigo. Profissionais de empresas que procuram a minha assistência pagam e eu estou lhe dando de graça. São perguntas preciosas, são perguntas que são feitas dentro de consultório, para quando uma pessoa está com um problema na vida dela. Então, não é um joguinho aqui que eu estou fazendo com você. Eu estou te fazendo perguntas que têm um valor altíssimo, porque essas perguntas trazem todas as respostas das causas do porquê as coisas não dão certo para você. E todas elas estão entrelaçadas com a forma com que você enxerga, olha, percebe os teus pais. Então, como você se olha? Como você se vê? Como você projeta, explana, fala sobre você? Se você simplesmente se desdobrasse, você se desdobrasse em mais duas pessoas. Uma, você ia conversar com ela e a outra estaria ali se observando esse diálogo. Então, você conversando com um desdobramento seu e outro eu seu observando essa conversa.
O que você tiraria de percepção? Você falando de você mesmo para outras pessoas. Você consegue, se eu chegar para você e falar, fala um pouco de você para mim. As entrevistas de trabalho são assim. A pessoa, quem trabalha em RH, quem faz a seleção de profissionais para as empresas, elas fazem perguntas certas para você. Como que você se olha? Qual é a sua maior característica? Qual é o seu maior defeito? Isso são perguntas básicas que em todo lugar que você vai procurar um emprego fazem para você. Então, a forma com que você se olha, a forma com que você se percebe, a forma com que você se vê, a forma com que você se sente, é ainda mais profundo, como você se sente. Você se sente feliz com quem você é? Você se sente bem? Acho que a pergunta de todas, maior de todas, é: você se sente bem quando você está sozinho? Ou você liga a televisão, liga o rádio e nem consegue, né? Vai para o celular e fica ali. Você não consegue ficar com você. Por quê? Porque você está olhando para os teus pais de forma errada. E a partir do momento que você consegue responder essas perguntas, você entra no seu processo de se descobrir. Só se autodescobrindo que você vai conseguir dar o passo para a sua liberdade, para você entender quem você é. Se você mede os seus comportamentos, se você atua sobre a vida através das percepções do outro, porque não vou fazer isso porque fulano não vai gostar, não vou fazer aquilo porque você vai se colocando dentro de caixas minúsculas que te deformam. E aí você vai perdendo a sua essência, o seu eu, quem você realmente é. E eu não estou falando aqui para você virar o radical e sair contestando todo mundo. Não, seja apenas você. Pare de se preocupar com o que o outro vai pensar. Mas até isso está relacionado com a forma com que você olha para os teus pais, com a forma com que você enxerga a tua mãe e o teu pai. Porque o pai e a mãe, eles são o alicerce de qualquer ser humano. E se essa estrutura ela está em ruínas, ela está com mofo, ela está a ponto de cair, ou ela já caiu, já deformou, é você. Você é o reflexo dos seus pais. Tudo que você sente deles, tudo que você percebe neles, a forma que você critica. Ai, minha mãe é um saco, minha mãe fala demais, ela se intromete na minha vida, ela quer saber de tudo. Ah, o meu pai não tá nem aí pra nada, é um zero à esquerda, é um alcoólatra, é um isso, é um aquilo. Coloca um espelho todas as vezes que você for criticar, independente da situação. É dura essa verdade, mas é a verdade. Eu trabalho com a verdade. Eu tô aqui para trazer a verdade para você, para tirar você da alienação. Essa é a minha missão, é o meu movimento. O meu movimento é despertar, te oferecer a pílula vermelha. Eu vou estar sempre fazendo isso, para que você comece a se perceber, a entender como é o mecanismo da vida, como a vida se faz.
Ah, linda, também te amo, meu amor. Ei, Milos! Hello, Milos! Love you! Saudade de você! Gratidão, meu amor. Também te amo muito, viu, Pri? Então, é isso que eu quero, né? Porque eu vivia assim. Eu era uma pessoa travada, eu tinha vergonha de tudo, eu tinha medo de tudo. Se uma pessoa olhasse torto pra mim, acabou o meu mundo. Acabou o meu mundo. Se uma pessoa olhasse pra mim torto, o meu mundo acabava. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo do que o outro ia pensar de mim, como eu ia me comportar. Saudade, Milo, saudade, love you. Um beijo pro seu pai e pra sua mãe. Beijo. Milo está lá na Sérvia, vendo a gente, assistindo a gente. Love Sérvia. Cidade de Nikola Tesla, da onde veio Nikola Tesla, meu grande mestre, que eu amo, Nikola Tesla. É isso. Então, ei Silvia, que gratidão, meu amor, por você estar aqui, te amo. Então, percebe, quando você se olha, você começa a perceber as coisas. Então, um mecanismo muito fácil. Olha as áreas da sua vida. Olha para sua profissão. Olha para os seus relacionamentos. Olha para sua saúde. Olha para sua vida financeira. Tá tudo ok? Parabéns. Não tá? Você tem problema com seus pais. Você está olhando teus pais de forma deformada, com um olhar deformado. E tudo que você vê nos teus pais reflete na sua vida. E para terminar aqui a nossa live de hoje, eu vou te deixar com uma reflexão. O passado O passado, independentemente, essa eu até escrevi. Vamos lá. A reflexão de hoje. O passado, independentemente de recordarmos ou não, está salvo em algum lugar. Sabe aquela caixa preta contida no avião? E mesmo que o avião caia e tenha simplesmente se tornado vários destroços, a caixa ela continua ali, intacta, com todas as informações, não importando o dano sofrido na queda. E isso é como o nosso passado. Os gostos, os cheiros, os momentos, eles esperam a hora certa para serem revistos e em algum dia serem revelados. E o passado, mesmo esquecido, continua nos afetando, impactando de forma pesada e negativa, até que tenhamos a coragem de olhar de frente para ele, para assim perdermos o medo e seguirmos em frente. Mesmo os pais sendo falecidos, e você já tendo perdoado, ainda reflete na sua vida? Nádia, a gente não perdoa ninguém. A gente perdoa nós mesmos. Quando a gente se coloca
na condição de perdoar os pais, sistemicamente você se coloca superior aos teus pais. E você não é superior aos seus pais, você é inferior a eles. Na constelação, a gente olha, a gente percebe, a gente reconhece, a gente se reconcilia, a gente entrega o que é deles, porque eles são maiores que nós. E a gente fica com o que é nosso. Então, a constelação, ela é algo muito profundo que faz com que você perceba. E o que acontece é que a gente carrega, porque a nossa vida, não sei quantos anos você tem, nem quantos anos você conviveu com os teus pais, né? Mas olha o tempo que você conviveu com eles. Quantas vivências, experiências você teve com eles. Quantas percepções, porque nós somos compostos de percepções. Quantas percepções você carrega no teu inconsciente que você nem sabe. Então, é o tempo todo. Até hoje, eu me pego às vezes tendo que uma percepção deformada da minha mãe, do meu pai. E aí eu hoje, como eu já sou treinadora, como eu treino treinadores, né? Eu sou treinadora de treinadores, então eu já tenho uma consciência para perceber, opa, peraí, isso tá acontecendo aqui na minha vida, peraí, deixa eu ver se isso é com meu pai ou com a minha mãe. Então eu já tenho essa consciência. Então existem muitas coisas dentro da gente, né? Outro dia mesmo, só vou contar isso aqui para a gente poder terminar. Outro dia mesmo, eu lembrei de um fato, né? Eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã Elisângela tinha 3 anos de idade, e eu estava sentindo uma dor muito grande nas minhas costas, uma dor de cabeça, já tinha uma semana, eu não estava conseguindo entender o que era aquilo. E eu estou o tempo todo estudando, e à medida que eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou me limpando, eu estou ressignificando, eu estou curando. Então eu entro em catarse também. E aí me veio na hora uma lembrança. Eu com 6 anos de idade, a minha irmã com 3, minha mãe comprou um tamanquinho da Melissa, que eu queria muito, só que ela comprou para minha irmãzinha, a Elisângela, de 3 anos, o original, com salto. E para mim, ela comprou o reto e não era original. E quando eu abri o pacote, que eu vi que a minha irmã tinha ganhado o original e eu não, aquilo para mim me veio o sentimento de que minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim. Olha isso, um simples tamanco. E isso me gerou a sensação de não merecimento. E eu estava com um processo repetitivo na minha vida. Isso tem 2 semanas que aconteceu. Eu estava com um processo repetitivo na minha vida, que eu falei, não acredito que isso está acontecendo de novo na minha vida. E estudando, me veio, abriu a caixa de Pandora, a caixa preta, eu puxei a gaveta, resgatei isso e curei essa relação. Eu fui até a minha mãe e aqui, ó, na minha cabeça, minha mãe já é falecida. E eu entrei nesse processo
e eu entreguei o que era dela. E eu falei com ela: mãe, agora eu percebi que você fez isso, porque você não tinha o dinheiro para me dar, para nós duas. E como ela era menor do que eu, ela tinha menos consciência do que eu. E dentro da sua visão, você entendeu que eu tinha maior capacidade de estar com o tamanco que não era o verdadeiro, era o falsificado. Eu tive essa percepção. Eu falei: caramba, a minha mãe, ela simplesmente, ela não é porque ela gostava mais da minha irmã, não, porque ela confiava mais em mim, na minha capacidade de entendimento, mesmo eu tendo 6 anos de idade, mas a minha irmã tinha 3. E eu, nessa percepção que eu tive, que veio, eu ainda tive flashes de outras coisas que aconteceram nessa relação. Que foi, eu comecei a perceber quantas vezes a minha mãe deu coisas, vamos dizer assim, piores para as minhas 2 irmãs mais velhas e melhores para mim. E foi aí que caiu a ficha. E eu percebi o quanto a minha mãe me amava. Porque muitas vezes ela fez o contrário. Ela deu o pior para minhas irmãs e o melhor para mim. Porque assim como ela fez com a minha irmãzinha. Então, são percepções que a gente tem. Até me emocionei aqui, porque eu lembrei da hora da cura. E bateu a paz aqui, por isso que eu fiquei emocionada, porque curou. Então, eu olhei para minha mãe e eu honrei ela. E gratidão, mãe. Gratidão porque você me viu maior e me percebeu com que eu tinha uma capacidade maior de entender aquela situação. A senhora não tinha dinheiro para comprar 2 iguais. Uau! Então, mesmo... não, esse eu já respondi. Então é isso. Começa a perceber aí dentro de você. Se você tem a oportunidade de ter seus pais ainda vivos, começa a olhar de longe para eles e perceber o movimento deles. Dá mais carinho, dá mais amor, se aproxima, quebra esse gelo, essa barreira. Porque a forma com que você enxerga teus pais é a forma com que você se enxerga. E a forma que você se enxerga é a forma que o mundo te enxerga. E se o mundo te enxerga da forma que você se enxerga, se as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, quem é que está no meio disso tudo? Autorresponsabilidade. A forma com que você se vê é a forma com que o mundo vai te entregar qualquer coisa. É simples assim. Então, beijo no coração. Eu amo você. O que eu posso fazer. Então, Nádia, é sempre se colocar nesse estado de se autoavaliar e sempre olhar para os teus pais com amor, com carinho. O amor reflete tudo isso, né? O amor, ele é capaz de curar tudo, da forma que você se enxerga. Sim, eu posso te ajudar, meu amor. Manda para mim um direct
tá? E a gente conversa por lá, porque aqui a gente já tá acabando, o Instagram já avisou que tá fechando, que tá acabando o tempo, mas me manda um direct agora, assim que eu sair daqui, e a gente continua a nossa conversa por lá, tá bom? E eu honro você por você estar aqui disposta a pedir ajuda, auxílio, né, para poder resolver essa questão. Eu honro você por isso e agradeço, sim. O Ho'oponopono é ótimo. E aí você intenciona, né? Uma das coisas que você pode fazer é o Ho'oponopono. E aí você intenciona. Seu problema é com a sua mãe? Diga o nome da sua mãe. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito por dividir essas memórias tão pequenas sobre você, tá bom? Mas me chama lá que eu mando decreto pra você, tá bom? Beijo de luz, amo vocês, até semana que vem. E amanhã, novidade, vou postar, mas já vou falar aqui pra vocês. Amanhã é a minha primeira live inaugural lá no outro canal, tá bom? Então te espero lá no mesmo horário, às 19, não, lá é 19h19, tá bom? Beijo, amo vocês.